O tema que o Senhor me deu para o culto dessa noite é libertos. Você é livre em Jesus? Tenha essa certeza. Hoje nós vamos descobrir se, apesar de livres, se nós andamos como livres ou ainda como escravos. Então abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. É o texto que a gente vai ficar nessa noite. Eu quero orar mais uma vez enquanto isso. Pai, que a Tua palavra possa penetrar os nossos corações nessa noite. Que o homem possa morrer e Cristo falar por meio de mim hoje, ó Pai. Que a Tua palavra possa achar em nossos corações terra fértil e produzir a 100 por 1 nas nossas vidas, ó Pai. Que possamos sair daqui vivendo a liberdade que o Senhor conquistou para nós na cruz. Nós nos rendemos à autoridade de Jesus nessa noite, ó Pai. Nós nos submetemos à ação do Teu Espírito Santo nessa noite, ó Deus. E nós estamos com o coração cheios de expectativas naquilo que o Senhor irá falar conosco. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu quero te lembrar rapidamente sobre essa carta. Foi escrita pelo apóstolo Paulo, aproximadamente em 53 depois de Cristo, endereçada à igreja de Roma. Por um motivo simples. Aquela igreja composta por judeus e gentios, ou seja, pela nação eleita e pelo povo que não era o povo eleito, os gentios, que somos todos nós. Naquele contexto, os romanos, os gregos, os bárbaros. Então, esses dois povos, essas duas nações, congregando juntos em uma igreja. E as suas diferenças começaram a surgir. E isso começou a criar uma intriga, uma briga entre os irmãos, e o motivo dessa briga era a justificação por meio das obras ou por meio da fé. Simplificando, era se o ser humano ele é salvo pelas suas obras ou se ele é salvo simplesmente pela sua fé. E Paulo vai escrever essa carta para explicar esse assunto para aquela igreja, e ele vai defender que o ser humano ele é salvo única e exclusivamente por meio da fé. Amém? Então, sabendo disso, antes da gente entrar no texto, eu quero te contar uma história de um homem que viveu 20 anos preso. E após conquistar a sua liberdade, após os 20 anos dentro de uma cadeia, ele volta para o seu lar, volta para os seus familiares. E os seus familiares relatam que durante um grande período de tempo após a sua liberdade, ele não conseguia dormir na sua cama, ele continuava dormindo no chão do seu quarto. Ele continuava pedindo permissão para beber água, para ir ao banheiro. Mesmo estando livre, depois de 20 anos preso, ele ainda agia como alguém condenado. E aí eu te pergunto, será que eu e você não estamos agindo da mesma forma, livres por Jesus, mas ainda vivendo uma vida como condenados? E é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a liberdade que Cristo nos libertou. E a primeira liberdade que Ele nos deu é a liberdade judicial. Não há mais nenhuma condenação judicial sobre nós. Então vamos ler Romanos capítulo 8, a partir do versículo 1, nós vamos ler até o 4, primeiramente. Diz assim: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a primeira liberdade que nós vemos aqui é a liberdade judicial. Paulo começa esse capítulo falando, agora, pois, não é no passado, não é no futuro, é no presente. Agora, pois, não existe mais nenhuma condenação
para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, o peso do pecado, a consequência do pecado, que é o inferno, que é nos afastar de Deus para toda a eternidade, não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a primeira liberdade que nós devemos desfrutar enquanto homens e mulheres livres em Cristo Jesus. Mas eu conheço um monte de crente que está até hoje com medo de ir para o inferno. E eu acredito que você também conhece. Pessoas que acham que se cometer um pecado, perdem a salvação. Se fizerem algo de bom, garantem a sua salvação. E não vivem debaixo dessa verdade que a palavra de Deus nos traz e nos confirma aqui, que não existe mais nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida que estava em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. E Paulo vai dizer que aquilo que a lei não pôde fazer, isso Deus fez enviando Jesus. O que é isso que Paulo está falando? Basicamente é aquilo que o ser humano, pelos seus méritos e obras, não consegue fazer, que é alcançar a salvação. Isso Deus fez por nós, enviando Jesus à nossa semelhança, a semelhança de carne. Ou seja, Cristo se fez pecador por mim e por você. Não é que ele cometeu o pecado, mas é que ele assumiu os nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos viver livres do pecado. Nós que estamos em Cristo Jesus, nós não vivemos mais segundo a lei, nem segundo a carne, mas agora vivemos segundo a graça, por meio do Filho de Deus, que é Cristo. Então a primeira liberdade que nós precisamos tomar posse nessa noite é a liberdade da condenação. Não tema mais ser condenado pelos seus pecados, porque Cristo já pagou por eles. Você é livre. E Paulo continua, olha o versículo 5. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A segunda liberdade que eu quero falar com vocês é a liberdade para viver no Espírito e não mais na carne. Paulo está dizendo aqui que aqueles que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne. O que são as coisas da carne? São o pecado. São os pecados, são os prazeres desse corpo, são os prazeres pecaminosos que o ser humano tem dentro de si por causa daquilo que Adão fez lá no Éden. E Paulo está falando que nós que estamos em Cristo Jesus, além de não sermos mais condenados judicialmente, nós somos livres. E nós vivemos segundo o Espírito e não mais segundo a carne. Nós não vivemos mais para agradar a carne, mas agora para agradar o Espírito. Em outras palavras, nós cristãos que confiamos em Jesus, não vivemos mais para os nossos próprios desejos pecaminosos, mas vivemos para os desejos de Deus, para a nossa vida. E Paulo diz que a inclinação da carne, ela é morte. Por mais que pareça prazeroso enquanto estamos nessa terra, porque nós pecadores, nós seres humanos, nós temos prazer no pecado, não adianta fugir dessa verdade. Está em nós. Mas Paulo está falando, não cedam a esses prazeres pecaminosos. Lutem contra isso e vivam uma vida que agrade a Deus, porque o fim dos seus prazeres é a morte. E a morte aqui é a separação total do homem e de Deus. Sabe, o pior do inferno não é o fogo queimando. O pior do inferno é saber que a gente está longe de Deus para toda a eternidade e que nada mais pode nos aproximar dele. Isso tem que ser o que nos assombra no inferno. Não o sofrimento, mas é não estar mais presente com Deus. Mas por outro lado, para nós que estamos em Cristo Jesus, Paulo fala, o fim disso é vida e paz.
Aqueles que estão no Espírito devem desfrutar de uma vida de paz e da vida que Cristo conquistou por nós. Cristo disse: eu vim ao mundo para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E muitos de nós, apesar de crentes, fiéis, livres, não vivemos essa abundante vida que Cristo conquistou para nós. É ou não é verdade? Quantas vezes nós ficamos olhando para trás e com saudade, às vezes, daquilo que Cristo já nos libertou, saudade do nosso passado, saudade de algo que não era para nós nem lembrarmos mais. E hoje Paulo está falando para nós, a Bíblia está falando para nós: busquem se inclinar para Deus e vocês desfrutarão de vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, ou seja, aqueles que deixam a sua carne dominar-los são inimigos de Deus. Aqueles que estão debaixo do pecado, que vivem para satisfazer os prazeres do pecado, a Bíblia chama de inimigos de Deus. Nós queremos ser amigos de Deus, irmãos, e não inimigos, e para isso precisamos viver uma vida no Espírito. E ele continua ali, versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. A primeira verdade que Paulo traz para a gente é: aqueles que estão na carne, aqueles que ainda não confessaram a Cristo, aqueles que ainda não depositaram a fé em Jesus, não o receberam como seu Senhor e Salvador, não podem agradar a Deus. Não tem jeito. A Bíblia está sendo clara aqui. Se você não se render a Cristo, você não consegue agradar a Deus. Quer um exemplo disso? A nação de Israel. Povo zeloso. Paulo chama eles, no capítulo 10, se eu não me engano, de um povo zeloso, mas zeloso sem conhecimento. E por causa disso, rejeitaram o Messias e não conseguem agradar a Deus. A única forma de agradar a Deus é por meio da fé em Cristo Jesus. Então, se tem alguém que hoje que está na carne, Deus hoje está te dando a oportunidade de sair desse lugar de condenação e passar a ter uma vida em Cristo, desfrutando de vida e paz e podendo assim agradar a Deus, agradar ao Senhor e ser fortalecido pelo Senhor, porque tem o salmo que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Sabe o que significa isso? Que quando você alegra a Deus, você é fortalecido. Que quando as suas atitudes alegram a Deus, Deus fortalece você. E só é possível alegrar a Deus quem está no Espírito, quem morreu para a carne. É isso que Paulo está falando. Ele nos dá uma garantia. Quem é de Cristo tem o Espírito de Cristo. E quem não tem o Espírito de Cristo não é dele. Quem não foi selado com o Espírito Santo não é de Jesus, não é de Deus. Não importa se é uma boa pessoa, não importa se faz boas obras, não importa se ele não tiver fé em Jesus, se ele não tiver o Espírito Santo, ele não pode agradar a Deus. E Paulo continua no versículo 10. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. O que a Bíblia está nos dizendo aqui é que se nós temos o Espírito Santo em nós, esse Espírito Santo que habita em nós irá mortificar o nosso corpo. Em que sentido? Irá mortificar os nossos desejos pecaminosos, irá mortificar os nossos prazeres pecaminosos. E nós iremos passar a ter prazer em Deus, prazer em viver a vontade de Deus, prazer em agradar a Deus. Então é por isso que eu falo isso sem medo nenhum. Se você está no pecado,
Pare de pensar naquilo que você vai ter que abrir mão para aceitar Jesus. Primeiro aceita Jesus e deixa Ele fazer você abrir mão das coisas que Ele quer. Porque não é você pela sua própria força, mas é o Espírito Santo habitando em você, depois da sua fé demonstrada, que vai limpar e mortificar o seu corpo e fazer Cristo resplandecer na sua vida. E com isso vem uma promessa. Qual? Que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que abriu aquele túmulo, que tirou Jesus da morte, esse mesmo Espírito agora habita em nós, e esse mesmo Espírito irá nos ressuscitar no dia de Cristo. Viveremos uma vida eterna com um corpo glorificado na presença de Deus por toda a eternidade. Amém? Então vamos viver libertos no Espírito. Libertos judicialmente, libertos para viver no Espírito. E ele continua no versículo 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Então o terceiro tópico é, precisamos viver livres do medo e da escravidão. Paulo está falando, vocês não receberam um espírito de temor, um espírito de escravidão, vocês não são mais escravos. Vocês agora são filhos e herdeiros de Deus. E por meio desse espírito que vocês receberam, você pode clamar, Abba, Pai. Paulo está usando no original a palavra Abba, que vem do hebraico, e uma palavra que eu não me lembro agora, mas do grego, para pai. Sabe o que Paulo está falando? Que o pai de Israel é o pai de todos aqueles que têm fé em Jesus. Ele está mostrando que agora o Deus de Israel está acessível a todos os povos que tiverem fé em Jesus. E na cultura romana da época, o filho adotivo, ele tinha todos os direitos do filho biológico. Não havia diferença nenhuma entre o filho biológico e o filho adotivo. Assim que um romano adotava alguém como filho, esse filho recebia todos os direitos. Herança, paternidade, nome da família, tudo. Ele não tinha diferença nenhuma entre um filho biológico. Então, sabe o que Paulo está falando para nós? A Bíblia está nos mostrando que não há diferença nenhuma na nossa filiação a Deus, da filiação que Israel, como nação eleita, tinha como promessa. Nós também recebemos isso por meio do Espírito. E nós hoje, por meio desse Espírito, podemos clamar, Abba, Pai. E não só isso, olha o versículo 16. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Sabe o que a Bíblia está dizendo aqui? Que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, que nós receberemos juntamente com Cristo tudo que é direito de Cristo. Um novo corpo como Cristo recebeu. Um novo reino como Cristo recebeu. Nós iremos reinar com Cristo quando Ele voltar. Tudo que Deus prometeu a Cristo, Deus também nos faz herdeiro por meio de Cristo. Você consegue entender a dimensão disso, que você vai reinar com o Filho de Deus na eternidade, por meio do sacrifício que Ele pagou. Ele nos tornou filhos de Deus e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele. Em outras palavras, Jesus é nosso Big Brother, nosso irmãozão. É isso que Paulo está falando. Além de nosso Deus, Ele é o nosso
irmão. Ele é alguém que está conosco todos os dias. E aí Paulo fala que nós provavelmente sofreremos com Cristo. Se com Ele sofreremos, também com Ele seremos glorificados. Naquele contexto onde a igreja passava por perseguições, onde muitos cristãos morriam por causa da sua fé, Paulo está encorajando aquela igreja. Não tenha medo de sofrer por Cristo, porque você também será glorificado como Cristo foi glorificado. Graças a Deus, hoje nós não sofremos uma perseguição tão severa quanto a daquela época, mas nós também passamos por sofrimentos nessa terra. Mas hoje Deus está nos lembrando, não se preocupem com esses sofrimentos, porque existe uma glória reservada para vocês na eternidade. E isso que nós vamos ver a partir de agora. Olha o versículo 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E a quarta libertação que eu quero falar é: precisamos ser libertos em meio às dores. Paulo está falando, eu tenho por certo, eu tenho plena convicção, eu tenho plena certeza que os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória a ser revelada em nós, a igreja de Cristo. Paulo está falando para um povo que está morrendo, sendo crucificado, sendo decapitado, perdendo filhos, perdendo família, por amor de Cristo, e está falando, isso não se compara com a glória que está reservada para você em Cristo Jesus. Olha que maravilhoso isso. E que tremenda a fé dos primeiros cristãos, que não se abalaram diante de tamanha perseguição. Isso nos faz refletir sobre a nossa fé hoje, que às vezes por causa de uma cara virada de um irmão da igreja, às vezes porque o pastor não pegou na sua mão, ou o pastor não fez o que você queria no culto, a gente já está balançando na fé, querendo sair da igreja, querendo abandonar Jesus. Naquela época o pessoal estava perdendo cabeça, estava sendo crucificado, estava sendo queimado vivo, e estava, eu não abandono a Jesus. Eu quero mais desse Jesus. Se você for ver a história da igreja, tem inúmeros relatos de cristãos sendo queimados vivos, e enquanto eram queimados, começavam a cantar hinos a Deus, começavam a louvar a Deus. Olha que fé maravilhosa que eles viveram. Por isso tamanho avivamento também, por isso tamanhos sinais e milagres aqueles homens viveram, porque eles tinham fé, e uma fé genuína e verdadeira. Nós hoje muitas vezes queremos avivamento, queremos sinais, queremos milagres, mas não queremos ter a fé que eles tiveram. E aí Paulo vai dizer que, a partir do versículo 19, que a criação aguarda a nossa revelação. Olha aí comigo. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Paulo está mostrando aqui que a criação, a natureza, as estrelas, o sol, as árvores, os animais, eles estão aguardando o dia da nossa redenção. Eles estão aguardando o dia que Cristo irá retornar e nos dar um novo corpo, um corpo glorificado. E por meio disso, Cristo também irá remir toda a criação. E Paulo vai dizer que a criação geme, não só ela, mas nós também. Nós que recebemos as primícias
do Espírito. Sabe o que significa isso? Nós que fomos os primeiros a receber o Espírito de Deus. É isso que Paulo está falando. A igreja inaugura isso. Antes da igreja, ninguém tinha o Espírito habitando dentro dele. E aí, quando Cristo morre e ressuscita, agora o Espírito passa a habitar dentro de nós. E Paulo está falando que por causa disso, nós vivemos com um gemido dentro de nós, aguardando a nossa redenção completa. É o famoso já, mas ainda não. Porque Paulo vai dizer que na esperança fomos salvos. Ou seja, nós estamos com a esperança que ou quando morrermos, ou quando Cristo voltar, nosso corpo será glorificado e nós seremos salvos do pecado para toda a eternidade. E Paulo está mostrando que isso gera em nós um gemido dentro de nós, aguardando esse dia. Mas aí eu pergunto, será que a igreja de hoje espera esse dia? Qual foi a última vez que o seu coração ficou ansioso para a volta de Jesus? Ou nós estamos presos demais a este século? Materialistas demais. Não, Jesus, deixa eu casar primeiro. Não, Jesus, deixa eu ter meu filho primeiro. Não, Jesus, deixa eu mandar ele para a faculdade primeiro. Não, Jesus, deixa eu ver ele casar primeiro. Não, Jesus, deixa eu ver meu netinho nascer. Ah, não, Jesus, deixa eu ver meu bisneto. E a gente vai querendo ficar nessa terra, querendo conquistar mais, querendo viver mais, e não há mais em nós uma expectativa de ver o dia de Cristo. Por outro lado, eu olho para os primeiros cristãos e vejo Paulo falando que ele desejava ansiosamente partir para estar com Cristo. E nós hoje morremos de medo de partir para estar com Cristo. Queremos cada dia mais estar nessa terra, estar preso nessa terra, para conquistar as coisas dessa terra. Mas a Bíblia está nos mostrando hoje que nós precisamos ter esse gemido dentro de nós, ansiosos pela volta do nosso Senhor. E ele continua, e para mim, a partir do versículo 26, é uma das coisas mais lindas que eu já vi na Bíblia. Que eu já li esse versículo inúmeras vezes e nunca tinha entendido isso, mas nesse último mês, estudando Romanos, esse versículo soltou os meus olhos. O Espírito Santo me iluminou e eu pude entender de uma maneira a qual nunca antes. Eu quero compartilhar com vocês. Acompanhe aí a partir do versículo 26. Da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. A primeira verdade que Paulo está falando é: nós não sabemos orar como convém. A segunda verdade é algo maravilhoso. Paulo está falando que o Espírito Santo que habita em nós, ele sonda a mente de Deus. Quando ele sonda a mente de Deus, ele entende quais são os planos de Deus para a minha e para a sua vida. E ao entender esses planos, ele começa a ter gemidos inexprimíveis de intercessão para que esses planos que ele sondou em Deus se cumpram na minha e na sua vida. É por isso que as coisas dão certo na nossa vida de forma inexplicável. Porque existe um Espírito que é santo, orando incessantemente dia e noite, para que a vontade de Deus para nossas vidas se cumpra em nós. E isso é maravilhoso, a gente entender isso. Entender que o Espírito Santo é aquele que intercede por nós, para que a vontade de Deus para as nossas vidas se cumpra. Então, Edivaldo, o Espírito Santo está orando agora. Pai, salva a família do Edivaldo. Está lá orando. Senhor, faz o Edivaldo ver tudo que eu tenho para ele. Faz o Marquinhos entender todos os planos. E assim, na vida de cada um de nós, o Espírito Santo está com gemidos inexprimíveis orando por nós. E aí, Hernandes Dias Lopes vai falar que o Deus que conhece todas as línguas, palavras, letras, não encontra palavras para expressar em oração aquilo que é a vontade de Deus para nós. E ele então geme. É como se ele chorasse para interceder
por nós, e isso é maravilhoso. Então nós precisamos aprender a viver livres em meio às dores, sabendo disso, que temos um intercessor orando por nós dia e noite, e que os sofrimentos desse tempo não se comparam com aquilo que Deus está reservando para nós. E caminhando para o fim, olha o versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Paulo traz mais uma verdade, que é: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Se você ama a Deus, então seu sofrimento está cooperando para o seu bem. A porta fechada está cooperando para o seu bem. Assim como as bênçãos também estão cooperando para o seu bem. Tudo está cooperando para o seu bem. A sua família que ainda não foi salva está cooperando para o seu bem. Talvez Deus está querendo te ensinar a orar mais, a interceder mais, a pagar um preço maior, a jejuar, a buscar de outra forma. Tudo está cooperando para o nosso bem. Paulo traz essa verdade nesses versículos. E ele diz que Deus nos chamou e que Deus nos conheceu de antemão. Ou seja, Deus já sabia sobre nós antes de nós nascermos, antes de nós sermos criados. Deus já nos conhecia. Deus já sabia que o Lohan e a Raquel estariam aqui hoje congregando nessa igreja. Deus já sabia que o Ademilton e a Rutinho estariam aqui hoje, que o pastor Neemias seria pastor dessa igreja. Deus já nos conhecia de antemão, é o que Paulo está falando. E aí Paulo vai dizer que aqueles que Deus conheceu, predestinou para serem conformes à imagem do Filho. Predestinar é dar uma missão, dar um propósito. Qual o propósito? Sermos conforme Jesus é. Esse é o propósito. As pessoas olharem para nós e verem a Cristo. Não é sobre nós, irmãos. É tudo sobre Ele. Não é sobre mim, sobre você, é sobre Cristo. Não é para nós nos darmos bem, mas é para que Cristo seja glorificado. Para quê? Para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aí Paulo, no versículo 30, ele vai pegar algo emprestado do Antigo Testamento. No Antigo Testamento existia um escrito chamado de perfeito profético. O que é isso? É quando algo já aconteceu diante de Deus e Deus fala para o ser humano no passado. É o que Deus falou para Josué. Josué, quando for conquistar a terra, onde pisar a planta dos seus pés, eu já te dei. Passado, já aconteceu diante de Deus. Josué só tinha que tomar posse da terra. E agora Paulo, no versículo 30, ele vai pegar esse emprestado. Eu quero ler mais uma vez com vocês. Diz assim: aos que predestinou, passado. A esses também chamou, passado. E aos que chamou, a esses também justificou, passado. E aos que justificou, a esses também glorificou, passado mais uma vez. Sabe o que Paulo está falando aqui? O processo da salvação já aconteceu por completo nas nossas vidas. Nada pode quebrar esse ciclo. Glorificou é o último estágio da salvação. É quando Cristo vai retornar e o nosso corpo será o mesmo corpo de Cristo, não haverá mais pecado em nós. E Paulo está registrando isso como algo que aconteceu no passado. Ou seja, eu tenho uma boa notícia para você. Nada pode tirar sua salvação de você. Deus já te garantiu isso. E aí Paulo está nos mostrando isso, para que a gente fique livre para confiar nesse Deus ao qual servimos, que nos chamou das trevas para a sua luz e nos justificou, nos tornou inocentes e com isso nos glorificou. É como eu disse, é o famoso já e ainda não. Mas diante de Deus, Deus já te vê aqui na terra e Deus já te vê com Ele lá no céu, adorando Ele para toda a eternidade. Amém? E por fim, nós somos libertos por causa do amor.
Acompanha versículo 31 adiante. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse versículo tem que fazer sentido para a sua vida. O que Paulo está falando é, se Deus já garantiu todo o processo da salvação na vida do crente, se Ele é por nós nesse nível, quem é contra nós? Não importa quem seja contra nós. Não importa o que o inimigo tente. Deus é por nós e Ele está conosco. Ele continua, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Olha que declaração linda de Deus para nós. Nada pode te tirar do meu amor. Quem vai te acusar diante de mim sou eu que te justifico. Quem vai te condenar diante de mim foi o meu filho que pagou o preço pela sua vida. Sabe lá no Antigo Testamento, quando o diabo chegou diante de Deus e começou a falar de Jó? Ah, Deus, Jó só te serve por causa disso, daquilo outro. Hoje o diabo não tem nem chance de falar isso com Deus. Na hora que ele chega lá, ele já dá de cara com a mão de Jesus aberta, um buraco no meio. E aí ele olha para isso e lembra da cruz e acabou, irmão. Não tem mais condenação sobre nós. Não tem mais nada que pode nos separar do amor de Deus. E Paulo está falando, eu estou convicto disso. E nós estamos convictos disso? É por isso que eu quero que você saia daqui hoje livre. Mas não só livre no campo do saber, mas no campo do desfrutar. Que você desfrute dessa liberdade que Cristo conquistou para nós, a sua igreja. E sair daqui certo que nada poderá nos separar do amor de Deus. Por quê? Porque se Deus não poupou Jesus por nós, o seu Filho unigênito, santo, imaculável, sem pecado, mas nos entregou Ele por amor de nós para que morresse numa cruz, não nos dará agora, depois de nós termos crido em Cristo, todas as coisas com Ele, graciosamente, é o que Paulo diz. Sabe o que é isso? Tudo que isso que eu falei para nós, existe uma verdade, nós não merecemos nada disso, tudo é graça de Deus. Tudo é graça imerecida de Deus, mas que está acessível a nós. Eu quero encerrar orando com você. Primeiro, se tiver alguém aqui que não se sente ainda livre, não tem certeza que é salvo de verdade, não tem certeza que tomou a decisão por Cristo verdadeiramente, eu quero primeiro te dar a oportunidade de você hoje tomar essa decisão. Que você aí nesse seu lugar possa falar com Jesus, Jesus, eu quero ser livre. Jesus, eu quero crer. Eu sei que eu sou pecador, Jesus, mas eu quero desfrutar dessa liberdade que eu ouvi hoje. Se você quer isso, fale com o Senhor no seu lugar, feche os seus olhos, fale. Se você quiser expressar publicamente, levante a sua mão, alguém vai até você, vai orar com você, essa igreja vai te acolher, mas não deixe essa oportunidade passar. Cristo está aqui hoje te falando, eu quero te libertar. Eu quero que você desfrute plenamente dessa liberdade.
Então, comece a falar com o Senhor. E eu quero que você também, que já é livre em Jesus, mas não desfruta dessa liberdade, comece a orar e pedir ao Senhor para que você possa desfrutar disso que Ele já conquistou para você. Feche seus olhos, nós vamos orar ao Senhor agora. Canta uma música aí. Quer que eu pegue o microfone? Pai, estamos aqui agora reunidos em oração, pedindo-nos ao Senhor como igreja, Pai, junto com o Teu Espírito, como nós aqui acabamos de entender e ouvir. Primeiro, Deus, se existe no meio de nós alguém que precisa de salvação, de libertação, que o Senhor alcance essa vida nessa noite. Que Sua graça o alcance nessa noite, ó Pai. Que nada os impeçam de se render ao Senhor nessa noite. Que nada os impeçam de entender e receber graciosamente aquilo que o Senhor tem para cada um deles, ó Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, que no nosso meio cada dia mais vidas sejam salvas e libertas para a honra e glória do Senhor, Pai. Se não for por vidas, por que estamos aqui, ó Pai? Queremos, ó Deus, ser canal do Senhor nessa terra de transformação, de libertação, de salvação, ó Pai. Eu quero orar pelos meus irmãos e por mim, que muitas vezes não desfrutamos dessa liberdade que o Senhor conquistou por nós. Queremos pedir ao Senhor, nos faça desfrutar disso, Pai, plenamente, por meio de Cristo Jesus. Nos dê esse entendimento, essa fé, essa confiança no Senhor. Nos livra, ó Deus, das acusações. Nos livra dos pensamentos acusatórios. Nos livra, ó Deus, do peso do passado. Ah, Pai, visita os nossos corações. Sonda os nossos corações. Tira tudo que não é do Senhor, todo o peso que estamos carregando, que éramos para ter deixado na cruz. Tira das nossas vidas hoje, ó. Em nome de Jesus, ó Pai. Queremos desfrutar do Senhor, Pai, da plenitude